Olá pessoal, a gente vai trabalhar os tecidos meristemáticos, são tecidos de vegetais. Esses tecidos eles são responsáveis pelo crescimento do vegetal. Se eles são responsáveis pelo crescimento do vegetal, vai ocorrer a multiplicação celular. Esses tecidos eles podem ser classificados em dois tipos: os tecidos meristemáticos primários e os tecidos meristemáticos secundários. Cada tecido vai ter uma especialidade, uma função na hora do processo de multiplicação celular, certo? Essas células que estão presentes nesse tecido, elas irão formar outras células, né? Então, vai ocorrer uma diferenciação em cada parte do vegetal. Pessoal, os meristemas primários ele vai ocorrer no zigoto, certo? E então com isso vai ser abundante nas gemas apicais, na raiz, no caule, nas gemas laterais, certo? Então, se os meristemas eles são responsáveis pelo crescimento do vegetal, ele vai estar bem presente nessas estruturas que eu acabei de citar para vocês. O tecido meristemático primário ele vai promover a altura do vegetal, a altura da planta. Ele vai promover o crescimento em relação à altura do vegetal, certo? Então, a gente vai passar adiante e vai ter um processo agora de imagem explicativa para vocês. Aqui, pessoal, a gente consegue visualizar na imagem as estruturas que a gente consegue encontrar no meristema primário ou apical. O meristema primário ele também pode ser chamado de meristema apical. Esse meristema ele está bem presente nas gemas apicais e nas gemas laterais, certo? Os tecidos meristemáticos primários eles são denominados como protoderme, procâmbio e meristema fundamental, como vocês conseguem visualizar aí na imagem. A protoderme é o tecido que reveste, que vai revestir o embrião e vai acabar dando origem à epiderme, o primeiro tecido de revestimento da planta, certo? O protocâmbio, como a gente consegue também visualizar aí na imagem, dará origem aos tecidos vasculares, como o xilema e o floema. O xilema e o floema, eles são responsáveis pelo transporte de seiva do vegetal. E aí a gente vai ver mais na frente, mais detalhado, a função dessas estruturas. O procâmbio, ele dá origem aos tecidos vasculares, né? Como eu já falei para vocês. E o tecido meristemático fundamental, ele forma logo abaixo da proctoderme, certo? E vai dar origem ao córtex. O que é o córtex? O córtex, ele vai ser constituído pelo parênquima e também pelo colênquima e esclerênquima, que são tecidos de sustentação do vegetal. Já o tecido secundário, os tecidos secundários, que são formados pelos meristemas secundários, ele ocorre em tecidos adultos, certo? E ele vai promover o crescimento do vegetal na questão da espessura. Aí se dá o nome, meristemas secundários, né? Crescimento secundário, tá bom? Então, os tecidos meristemais secundários são o câmbio e o filogênio. O câmbio ele vai originar o xilema e o floema secundário, e o filogênio ele vai originar o suber e o filoderme. Esses tecidos, os tecidos adultos, eles geralmente vão ter a função de revestimento, preenchimento, sustentação e condução, certo? E é isso. E a junção do suber, do filogênio e do filoderme a junção deles
vai acabar formando a periderme, que é um tecido de revestimento e também de crescimento mais extremo do vegetal. Aqui nessa imagem a gente consegue visualizar três estruturas bem importantes: o câmbio vascular, a protoderme, a coifa vegetal e o procâmbio vegetal, certo? Então a gente pode falar o que é o câmbio vascular. Ele vai ser um tecido meristemático das plantas vasculares, ou seja, das plantas que vão apresentar vasos condutores de seiva. E esse câmbio ele vai dar origem, se apresentam vasos condutores de seiva, ele vai dar origem ao xilema e ao floema secundário nas plantas com crescimento secundário, certo? A protoderme. O que vai ser a protoderme? É a camada exterior do meristema apical das plantas vasculares, que dá origem à epiderme das folhas, do caule e das raízes mais jovens, como a gente consegue também identificar na imagem. A coifa vegetal é o órgão que vai formar o cone no final da raiz, e a coifa ela vai servir como uma proteção, uma estrutura de proteção na ponta da raiz. Ela vai ter uma forma de um dedo. E o protocâmbio vegetal é uma camada tecidual, ele vai ser encontrado no meristema apical, certo? Das plantas vasculares. Novamente a gente está fixando sempre, né, plantas vasculares, porque essas plantas elas apresentam vasos condutores de seiva. E essa estrutura, o protocâmbio, assim como o câmbio vascular, vai dar origem a esses vasos. E quem são os vasos? Mais uma vez falando, né? O xilema e o floema. Mas diferente do câmbio vascular, que vai dar origem a um tipo de xilema, certo? O protocâmbio ele vai dar origem ao xilema e o floema primário, e o câmbio vascular, né, o protocâmbio ele vai dar origem ao xilema e o floema primário, e o câmbio vascular, como eu já falei, ele vai dar origem ao xilema e o floema secundário. E a conclusão, pessoal, que a gente pode tirar é que os meristemas primários eles vão determinar o crescimento longitudinal, ou seja, o comprimento, certo? Eles derivam diretamente do embrião, como eu falei no início da aula, vai ocorrer no zigoto. Os meristemas apicais, eles se localizam nos ápices do caule, da raiz e das gemas laterais. Então, esses aí são os meristemas primários. Os meristemas secundários, eles já vão se envolver em outro tipo de função. A função dos meristemas secundários vai ser o crescimento lateral, então vai ser o crescimento em espessura. O primário é longitudinal e o secundário vai ser um crescimento lateral, vai ser um crescimento em espessura. Esse tipo de tecido, né, desse tipo de meristemas, vai ocorrer a diferenciação de tecidos adultos, né, quando chega a uma determinada fase no processo de divisão celular, vai ocorrer essa diferenciação dos tecidos e vão originar tecidos adultos secundários dentro do vegetal. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Essa aula foi uma aula sobre tecidos especificamente falando de histologia vegetal. Obrigada!